Convido o senhor Emílio Carlos Brandi para a capacitação desta reunião com o tema Instrumentos de região, gestão, enquadramento de corpos d'água. Bom dia a todos. É muito bom vê-los, né? Mesmo que virtualmente, pessoas queridas aí que eu já não vi há algum tempo. É muito legal estar com vocês de novo. E para tratar principalmente desse assunto, eu já vou compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver. Peraí. Aqui. Então, a gente vai conversar rapidamente sobre o enquadramento dos corpos d'água, de águas superficiais. Existem possibilidades de enquadramento de corpos d'água e enquadramento de corpos d'água subterrâneos também, mas ainda estamos nos batendo, né, no estado de São Paulo. O PCJ apresentou lá no INCOB, né, uma proposta de enquadramento de rios, e eles estão fazendo algumas propostas para que a gente possa trazer para os comitês mais do interior, né, essas propostas. E o que baseia o enquadramento do corpo d'água, então, né, é essa resolução CONAMA, né, de março de 2005, que já foi modificada por várias outras resoluções, né? Então, nós temos como base, né, para o enquadramento essa resolução. O que ela diz, né, de fato? Ela diz que o programa para efetivação do enquadramento, né, ele tem os objetivos e as metas que devem estar contempladas pelo nosso plano de bacia. Ou seja, resumidamente, o que a gente tem de enquadramento, quando a gente for prever o enquadramento dos nossos recursos hídricos, a gente tem que estar com isso definido no nosso plano de recursos hídricos, né? E dentro dos investimentos também, que é uma dificuldade que a gente tem, né, nesse momento, que o nosso plano, apesar de trazer algumas disposições com relação ao enquadramento, ele ainda não estipulou nada que fizesse possível esse enquadramento, né? Essa resolução 091, ela diz, então, que uma proposta de enquadramento, ela deve ser desenvolvida como foi desenvolvido o plano de recursos hídricos. Se a gente considerar que o nosso plano de recursos hídricos, ele já tem um diagnóstico e um prognóstico, né? A gente trabalha com o diagnóstico e o prognóstico, já temos no nosso plano, desenvolver propostas de metas, de alternativas de enquadramento. E o programa de efetivação não vai ser muito difícil, porque o programa para efetivação do enquadramento, na verdade, são as metas que a gente define de plano, né? O que a gente pretende com as nossas metas, o tempo todo definidas do plano? A gente pretende trazer os nossos recursos hídricos para um melhor enquadramento, né? Ou seja, a gente pretende sempre melhorar a classe dos nossos rios. Então, o que nós precisamos desenvolver agora é uma proposta de meta relativa a essa alternativa de enquadramento, né? Então, é isso que a gente tem. Então, no caso da gestão estadual, né, então, o enquadramento, que não é efetivamente um instrumento de gestão, mas ele é um instrumento de gestão que está dentro do plano, né, de recursos hídricos, ele não é especificamente. Então, dentro do Estado de São Paulo, o plano de recursos hídricos tem que trazer as regras e as normas para o enquadramento, né? E nesse contexto, né, reforçando, a gente tem que ter metas finais a serem alcançadas, né, mas a gente pode definir essas metas finais a partir de metas progressivas intermediárias, né, que vão sendo alcançadas paulatinamente, dentro de um tempo, né? A gente pode definir, por exemplo, que algum rio que hoje seja classe 4 venha a ser classe 2, mas ele não tem que ser classe 2 imediatamente. A gente pode trazê-lo para a classe 3 e, com isso, levá-lo à classe 2. Mas nesse caso, eu vou mostrar para a gente aqui, do levantamento que nós fizemos, são raros na bacia os rios que não estão enquadrados como classe 2, né? Então, tem essa questão que é uma questão muito bacana para o Médio Paranapanema. A rigor, o que a gente precisa seria ajustar algumas coisas do enquadramento que nós já temos, mas que ele é
mais ou menos válido, porque ele não foi aprovado pelo comitê e não foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, então é uma outra coisa que a gente precisa providenciar, uma proposta, analisando o que nós temos de enquadramento, fazendo uma proposta de que mudanças a gente pretende para esse enquadramento, aprová-las no comitê e encaminhá-las para o Conselho Estadual por uma homologação, né? Então, o que a gente precisa fazer? Se nós tivermos os nossos recursos hídricos enquadrados de acordo com os usos preponderantes, a gente faz uma definição das metas intermediárias que nós pretendemos e criamos um programa de efetivação do enquadramento, ou seja, trazendo os rios para o enquadramento que a gente pretende. Mas, para isso, também, a gente precisa saber se os nossos rios estão, de fato, de acordo com os usos preponderantes, né? Se eles estão enquadrados de acordo com esses usos preponderantes. Caso eles não estejam enquadrados, estejam em desacordo com os usos preponderantes, por exemplo, se nós temos um rio que pode ser um manancial de abastecimento e está enquadrado como classe 4, a gente faz uma reclassificação onde for necessário. Então, por exemplo, o córrego do Jacu, aqui de Assis, né? O Ribeirão Novo, lá em Avaré, que são rios que estão classificados fora da classe 2. Se nós pretendemos mudar a classe desses rios, a gente reclassifica esses rios, define metas intermediárias para essa reclassificação e faz o programa de efetivação do enquadramento. Então, nós temos duas situações. Os rios que estão já enquadrados de acordo com os usos preponderantes, a gente só verificaria se esses rios atendem a esses enquadramentos, e os rios que estão enquadrados em desacordo com o uso preponderante, por exemplo, pretendemos que algum rio esteja enquadrado como classe 3 ou 4, seja um rio de abastecimento, para abastecimento, a gente muda essa classificação do rio e define as metas para trazê-lo para essa definição, né? Então, só para a gente pensar em como é que está isso agora no Médio Paranapanema, né? Dentro dessa teoria que a gente apresentou, que é uma teoria muito simplista, que está apresentada aqui, o enquadramento, se ele fosse simples, já teria sido feito nas principais bacias, nas bacias que mais arrecadam no estado de São Paulo, né? Agora o Piracicaba está trazendo esses estudos, né? Então a gente tem essas dificuldades também. Na nossa bacia, e aí depois eu vou apresentar aqui uma diferença, o estado de São Paulo, ele tem a classificação em 4 classes, e a legislação de enquadramento federal, ela traz 5 classes. Na verdade, isso não traz muito problema, porque a classe 1 e a classe especial, a gente pode tratar, como está sendo tratado no Piracicaba, como sendo uma única classe. Então, nós trabalharíamos, até por conta de já termos esse decreto de 77, enquadrando os nossos corpos d'água em classe 1, 2, 3 e 4, e aqui estão os rios, né, que nós temos em cada uma dessas classes, e aqui na classe 1 incluiríamos os classes especiais e o classe 1, que são todos os cursos d'água cujas nascentes estão dentro de áreas destinadas a reservas florestais do Estado, né? Então, uma questão que está definida já. Então, onde nós tivermos nascentes em reservas florestais do Estado, essas nascentes são classe 1, né? Então, já existe essa classificação, inclusive, com algumas dúvidas que nós temos com relação à própria classificação do que seja reservas florestais, né? O que são essas reservas florestais, e aí a gente pode trabalhar com essas já classificadas como classe 2, como classe 1. O classe 2, então, todos os rios que estão na nossa bacia são classificados como classe 2, exceto os que são classe 1, ou seja, aqueles que estão nas florestas estaduais, os que são classe 3, os que são classe 3 são o Ribeirão do Alegre, a jusante da captação de Paraguaçu Paulista até a confluência do rio Capivara, em Paraguaçu Paulista, o córrego do Jacu, desde a divisa de Assis a Cândido Mota, até a foz do Ribeirão Piratininga, em Cândido Mota, e o córrego do Água da Fortuninha, desde a nascente até 700 metros a jusante da confluência do córrego do Freire, em Assis também. Então, nós temos, na nossa região aqui, na região do Capivara e dos afluentes diretos do rio Paranapanema, nós temos 3 rios de classe 3. Classe 4, nós temos o Ribeirão da Água Branca, que é um afluente do Ribeirão Lajeado no município de Avaré, que é o ribeirão que recebe os efluentes do tratamento de esgoto, e o Rio Novo, em Avaré, que recebe, né, esse sim recebe os efluentes da estação de tratamento de esgoto até a desembocadura
no Rio Novo. E o Fortuna, né, na região de Assis também, que a partir do Ribeirão do Freire até a Foz, no Ribeirão do Servo, esse município é classificado como classe 4. Né? Então, são essas as classificações que nós temos. Então, as águas doces, elas são classificadas, como aqui está dito, né? A resolução CONAMA, ela classificou assim, a 357, que foi alterada, né? Em 5 classes, porque ela trata de uma classe especial, mas nós estamos incorporando a classe especial à classe 1, como tem sido feita as experiências do estado de São Paulo. Essa é a bacia do Paranapanema, né? Então, nós temos, só para apontar, nós temos nessa região, que é lá do Caetetus, uma área com classe 4. Aqui, na região de Avaré, nós temos uma outra área de preservação, que é classe 4. E aqui em Assis, nessa porção do horto florestal, não na bacia do Servinho, mas na área em que é reserva florestal, nós temos também uma região de classe 1. Aqui, Paraguaçu Paulista, da captação da Sabesp até a confluência com o rio Capivara, classe 3. Aqui, o córrego do Jacu, classe 3 também. Né? Aqui, uma parte classe 3 do Fortuna e uma parte classe 4 do Fortuna, tá certo? E aqui, na região de Avaré, as duas classe 4, que a gente precisaria pensar se nós vamos ou não alterar esses enquadramentos. Né? Então, está aqui uma particularização desses rios, né? Aqui em Paraguaçu Paulista, aqui em Assis, a classe 3 nesse ponto e classe 4 nesse ponto do Jacu, classe 3, e aqui em Avaré, classe 4 aqui e classe 4 aqui, tá certo? Então, nós temos 3 pontos com classe 4. A diferença que existe, então, só para mostrar, né? Então, esse aqui é o enquadramento que nós temos lá da resolução do decreto estadual de 77, né, que é o enquadramento disso que nós estamos conversando. Esse aqui é o CONAMA 357. O que nós estamos fazendo é juntar a classe especial com a classe 1, que é o que o pessoal em São Paulo tem feito, até por conta de pedido da promotoria de meio ambiente, nas promotorias de meio ambiente. As conclusões, então. Nesse contexto que a gente está apresentando, o enquadramento ele vai expressar metas finais a serem alcançadas. Então, quando a gente trabalhar com os enquadramentos, se a gente mudar algum enquadramento, ou se nós tivermos rios que não estão enquadrados na classe 2, né, que a gente pretende que seja a maioria dos nossos rios, a gente vai trabalhar com metas finais progressivas. Né? Então, para a gente não pensar em fazer necessidade de grandes investimentos, até porque não temos tido conflitos com relação a esses rios, e até por conta de tratamentos que estão sendo... todos os nossos esgotos, né, no Médio Paranapanema, 100% dos esgotos coletados, a não ser na cidade de Ourinhos, né, que a gente tem um problema lá de mais ou menos uns 30% ou 40% do esgoto coletado que não passa por nenhum tratamento, é lançado in natura, mas fora disso, 100% dos esgotos coletados, né, passam por estações de tratamento. E a nossa grande preocupação é se essas estações de tratamento elas estão com a eficiência necessária, né, para manter, para melhorar a qualidade ou para reduzir o DBO que está sendo lançado. Então, essas metas progressivas, elas não são difíceis de alcançar, passaria mais por uma questão dos investimentos que a gente já tem feito, inclusive vai ser aprovado hoje, né, com melhoria na eficiência dos tratamentos, né, para a gente alcançar. Nós não temos grandes preocupações com indústria, né, talvez alguma preocupação com poluição difusa, mas a gente vai usar algum tipo de indicador, né, que não tem ainda essa acurácia. Né. Com relação ao artigo 14 da resolução 91, então, vocês vão dizer, pô, mas nós já temos o enquadramento de corpo d'água. Nós temos, mas ele não é válido totalmente ainda, porque ele não passou, o que está enquadrado lá no decreto de 77, ele não passou pela aprovação do comitê, e ele não foi levado à deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O que está aprovado pelo Conselho Estadual são algumas alterações de classe 3 para 4, né, que é o caso do Fortuna em Assis e o Ribeirão Novo, né, lá em Avaré. Esses têm decretos do Conselho, porque foram feitos já na década de 90, esses enquadramentos. Né? Então,
disso tudo que nós precisaríamos fazer, baseado no que nós temos no plano de recursos hídricos, a gente não precisa se preocupar mais com diagnósticos e prognósticos, porque nós temos esses diagnósticos e prognósticos. Talvez fazer especificamente algumas análises de água em pontos muito específicos, onde a gente imagine que os rios estão enquadrados, né, e não estão com a qualidade do enquadramento. Então, rios de classe 2, que tenham aí alguma dificuldade, que recebam algum tipo de efluente que prejudique a qualidade desses rios. O que nós precisamos fazer, então, são propostas de metas relativas a essas alternativas de enquadramento e um programa de efetivação do enquadramento, ou seja, estabelecer quais são as classes dos nossos rios e, quando tivermos que melhorar a qualidade do rio para alcançar a classe que nós classificamos os rios, fazer um programa para efetivação desse enquadramento, que nada mais é do que especificar as metas que nós temos dentro do nosso plano de bacia. Ou seja, nós queremos melhorar a qualidade de um rio, como, por exemplo, o Fortunas, caso ele tivesse um problema, ele tem agora tratamento de esgoto, mas se quiséssemos, então, aquele programa de diminuição do DBO lançado nos rios seriam especificados para esse curso d'água que a gente precisaria melhorar o enquadramento. Então, de novo, só para a gente confirmar, a gente não possui uma proposta de enquadramento, apesar do enquadramento atual ele ter uma certa validade, né, contudo, não muito válido, porque ele não passou ainda pelo Comitê de Bacias e nem pelo Conselho. E o que a gente pretende dentro do plano? O plano de bacia, que tem validade de 2016 até 2017, na sua página 345, né, está aqui o site onde pode ser encontrado esse plano, na página 345, ele diz lá que uma das ações que a gente precisa desenvolver é estabelecer ações para o estudo de enquadramento, né, dentro da vigência desse plano de bacia, elaborando estudo de fundamentação para propostas de atualização do enquadramento dos corpos d'água. Então, é isso que o plano prevê para o nosso enquadramento nesse momento, né? Vale ressaltar que existem vários rios que estão em desconformidade com aquela classificação, os rios de pequena vazão que recebem esgoto in natura ou com tratamento de baixa eficiência, ou ainda que recebem poluição difusa, né? Por exemplo, lançamento de esgoto em drenagem urbana e coisas desse gênero. Então, de novo, né, o nosso critério de elaboração de um plano de enquadramento, né, para a gente propor um enquadramento para a bacia, e um plano de efetivação do enquadramento passaria pela análise de DBO, né, do que está sendo lançado. Então, seria o mais simples, né, que é o DBO, que é mais simples de ser avaliado. Podem ser usados medidas como fósforo, nitrogênio, potássio, coliforme, mas isso tornaria a questão um pouco mais delicada. Eu acho que com uma primeira efetivação, com o primeiro plano de efetivação de enquadramento, a gente poderia adotar o DBO como sendo uma proposta de indicador para o enquadramento, certo? E aí, dentro do que está a tendência desses estudos de enquadramento, talvez uma proposta de estudo integrado com toda a vertente paulista do Paranapanema, mais a cara do Rio Paranapanema, né? Porque como a gente trabalha com enquadramento e a gente trabalha com entrega de água, né? Então, nos resultórios das nossas bacias estaduais, a gente tem que pensar em como é que vai estar o enquadramento do Rio Paranapanema, que é um rio importantíssimo. A gente poderia pensar numa proposta de estudo integrado com toda a vertente paulista do Paranapanema. Então, vocês vejam que, na verdade, a nossa discussão aqui não foi simplesmente trazer o que é o enquadramento, mas já trazendo dentro dessa análise do que é o enquadramento, né, mostrar que já existe um enquadramento que, por não ser válido, né, que não é válido por não ter sido aprovado pelos comitês de bacia, pelo Comitê do Médio Paranapanema, e nem ter sido homologado pelo Conselho Estadual, mas é um enquadramento importante, é um enquadramento que trata os rios com a situação que eles estão de verdade, tirando algumas exceções, né? E aí trazemos uma proposta aí que poderia ser desenvolvido para aplicar o enquadramento dentro da bacia do Médio Paranapanema, na vertente paulista do Paranapanema como todo, do Médio Paranapanema, na vertente paulista do Paranapanema, pensando já no enquadramento do Rio Paranapanema também. Sempre tendo em mente, né, que o estudo deve ser aprovado por cada comitê de bacia hidrográfica
e levado à deliberação dos conselhos de recursos hídricos. Eu digo dos conselhos porque aqui, no caso, são os conselhos, o Conselho Paulista e o Conselho Nacional, tá certo? Quando for tratada a questão do enquadramento do Paranapanema. Muito obrigado, gente. Era isso que eu queria apresentar. Então, deixa eu só encerrar aqui. E eu estou disponível para qualquer discussão que vocês queiram desenvolver, ok? Muito obrigado. Obrigado, Emílio, pela explanação aí, sua ótima explanação, né? Passando ao próximo item da pauta. Camachinho, só te interromper, nós temos aqui no chat duas manifestações. A Patrícia Fazano, ela pergunta o que mudaria na prática para esses cursos d'água, especificamente dentro das unidades de conservação. E a Sueli fala, acredito que os parâmetros poderiam ser DBO e oxigênio dissolvido. E o Luiz Sérgio também levantou a mão. Luiz Sérgio? Oi, Soraya, Emílio. Eu concordo, Emílio, com esse primeiro momento de essa proposta só com o DBO, e aí eu acho que a gente, eu não sei, a Câmara Técnica, não sei se vai ter que se reunir, é importante a gente entender bem, né, como que está mas a tua aula foi fantástica, eu acho que foi muito bom, deu para rememorar algumas coisas. E qual é a vantagem de a gente fazer com a vertente paulista, né, junto? Ou a gente tem que avançar o nosso, já propor para o CRH alguma coisa? Tem alguma data específica para a gente avançar nisso, ou depende só da gente mesmo? Por aí, o João Adriano também. João, Soraya fechou o microfone dela? Fechei não, João, por favor. Bom dia, Emílio. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. Assim, na sequência do que o Sérgio comentou, eu gostaria só de colocar alguns pontos. Primeiro, assim, Emílio, eu queria, se possível, você explicar um pouco mais como é que é definido, como é que a gente pensa em definir essa questão dos usos preponderantes. Porque tem algumas situações que assim, de cara, e até na linha do que a Sueli também colocou no chat, é difícil de a gente pensar em um avanço. Por exemplo, a situação do Água do Jacu aqui em Assis, né? Ele é classe 3, a partir da divisa de Assis com Cândido Mota, e na realidade, hoje, ele nem a classe 3 ele atende, ele está na realidade na classe 4, porque ele está num limite ali de depuração, de vazão que ele tem com os vários lançamentos que tem nesse trecho, né? A gente tem o lançamento da ETE daqui de Assis, da Sabesp, da ETE de Cândido Mota, do sistema de tratamento da Conte, do sistema de tratamento de mais duas farinheiras que tem a Jusante. Nós vemos, a CETESB vem fazendo um trabalho forte nessas empresas de autuação, de processo de monitoramento desses lançamentos para adequação aos padrões de emissão de qualidade. E a gente vê, assim, que, por exemplo, a ETE da Sabesp aqui de Assis, do Jacu, ela já está no limite de eficiência que seria possível dentro da tecnologia disponível. O sistema de tratamento da Conte é a mesma coisa. Da Lotus, que é uma outra farinheira jusante, também dentro da tecnologia disponível, ela está no limite de eficiência. Aonde talvez a gente teria possibilidade de algum ganho seria na ETE de Cândido Mota, que tem bastante problema. Mas, assim, o horizonte é que não se, em virtude da vazão do rio, que aparentemente vem reduzindo ano a ano, é muito difícil a gente vislumbrar uma evolução para a classe 2 deste curso d'água. Então, a minha dúvida é, como a gente define esse uso preponderante para, então, estabelecer essa meta de uma evolução do enquadramento? Que, no caso do Jacu, né, como eu comentei, eu acho bem difícil. Se a gente chegar em 3, de fato, porque de direito ele mas de fato ele não é classe 3 hoje, a gente já teria um ganho razoável. Em alguns outros dos nossos, que são poucos, eu enxergo que é possível a gente vislumbrar um avanço mais factível. Por exemplo, o córrego do Alegre, em Paraguaçu,
com a ETE da Sabesp também funcionando, que está bem redonda hoje, nós estamos fazendo um trabalho também numa farinheira ali de montante da ETE, já é possível, assim, ele já está de fato em 3 e é possível, sim, vislumbrar para 2, né? O Fortuninha também, né? A ETE talvez da Sabesp aqui consiga melhorar um pouco a do Fortuna, mas também ele é possível avançar de 4 para 3 e até talvez para 2 no futuro. Mas a minha dúvida é essa: como é que a gente define o uso preponderante para então buscar essas metas de reenquadramento? E assim, reforçar o ponto que você colocou, Emílio, que eu acho que talvez um desafio maior do que esse reenquadramento, que na nossa bacia não são tantos cursos d'água, né, que estão fora de 2, seria identificar os que estão 2 de direito, mas que não são de fato, né, e talvez trabalhar nesses para a gente deixar os 2 de fato como 2, né. Seria isso. Obrigado. Sueli levantou a mão também, Sueli, por favor. Sueli? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, ok. Então, bastante importante, né, isso que o João Adriano colocou, né, aí sentindo até as nossas dores, né, com relação a isso, né, mas pensando nas empresas como um todo, né, essa questão do enquadramento, como que as empresas seriam comunicadas, né, porque aí cada um vai ter um time de investimento, né, nem todo mundo tem condição de fazer, talvez, as adequações aí, mas eu acho que até a CETESB, ela tem esse poder de colocar notificações, de até multar a empresa, mas eu acho que o mais importante seria ainda que elas recebessem uma educação ambiental, né, que as empresas, às vezes, elas não sabem, tipo, o que elas deveriam fazer para melhorar, né, então, por exemplo, dentro da condição, até usando aí o exemplo que o João deu, da ETE do município, né, então, assim, o que está faltando para ela, onde que é a questão do problema, e como que nós, como comitê, poderíamos auxiliar essas empresas, né, essas entidades, que por acaso não estivessem adequadas, né, então, acho que esse também é um dos nossos papéis, né. O Cavalcucci... Isso. Bom dia, Emílio, bom dia a todos aí. Emílio, é uma pergunta aqui da bacia do Rio Pardo, né? A grande preocupação nossa aqui em Santa Cruz do Rio Pardo é hoje o Ribeirão São Domingos. Ele é um ribeirão que tem aí em torno de 8 quilômetros aí e atravessa totalmente o trecho de Santa Cruz do Rio Pardo, na parte urbanizada, né? Você não comentou nada sobre o assunto que eu vi essa palestra aí. O que tem de fato no plano de enquadramento desse corpo aqui em Santa Cruz? Teoricamente, eu acho que ele está denominado como classe 2, né? Mas uma pergunta, se tem um enquadramento efetivo, né? E como nós podemos também, se caso pudermos também, para fazer um estudo maior para poder enquadrá-lo dentro do programa de enquadramentos. Bacana. Eu vou para não prolongar muito, né? Eu acho que assim, o que vocês vejam que quando a gente puxa um assunto como esse, a gente já falou sobre um diagnóstico do enquadramento, né? O João Adriano, né? E a Sueli, e o próprio Cavalcucci trouxeram já um diagnóstico, né? Já apontaram um diagnóstico. A gente já começa a trabalhar. E a Sueli e o João Adriano, quando falam, né? De como é que a gente vai chegar no enquadramento que a gente pretende, a gente já está falando do plano de efetivação do enquadramento, né? Então, vocês vejam como isso é importante para a gente ter trazido esse assunto, né? A diretoria executiva ter trazido esse assunto nesse momento, porque, na verdade, nós estamos nessa fase agora, né? A gente já está com a cobrança implantada, a gente viu lá em Natal que a cobrança do setor agrícola é uma questão que está começando a se fechar, as federações da agricultura dos estados, elas já começam a aceitar essa questão da cobrança, então, os instrumentos, eles estão sendo
implementados, estão sendo tratados de forma dentro dos comitês, né, com acesso aos comitês. Quem define tudo isso é o comitê, e agora a gente está falando sobre enquadramento, que é uma última questão aí que precisa do comitê. Eu acho que tudo isso que foi... Pela terra, 3 lojas de produtos naturais. Então, tem essas questões que vocês colocaram, que são todas questões importantes. Então, por exemplo, para o Córrego do Jacu, né, que a gente... qual seria o uso preponderante, né, para o Córrego do Jacu? O que tudo indica é receber efluentes tratados, né? Então, esse é o uso preponderante. Então, o Córrego do Jacu, a gente jamais pensaria em classificá-lo como classe 4, né? A gente não, até porque não seria meio derrotista a gente diminuir a classificação do rio. Então, a gente poderia trabalhar dentro de mantê-lo como classe 3 e trabalhar para trazê-lo para um rio de classe 3, né? Isso seria um programa de efetivação de enquadramento. Com relação ao São Domingos, Cavalcante, ele é classe 2, né? E ele também, né? Nós não vamos levá-lo para a classe 3. Tudo que a gente faria seria um programa de efetivação de enquadramento para trazê-lo à classe 2 que ele tem, entendeu? Então, seria esse, né? Seria uma nova fase do planejamento dos investimentos na bacia, né? Por isso que ele tem que ser uma coisa muito bem discutida dentro do comitê, né? Para que o comitê aprove esse plano de efetivação de enquadramento, porque nesse momento, né, quando a gente aprovar um plano de efetivação de enquadramento, vai ser dito o seguinte: olha, nós temos aqui uma quantidade de dinheiro que vai ter que ser aplicado no Ribeirão São Domingos. Nós temos aqui uma quantidade de dinheiro que vai ter que ser aplicado no Córrego do Jacu, né, porque a gente precisa trazer, entendeu? Então, isso é o programa de efetivação do enquadramento. Mas antes de ter um programa de efetivação de enquadramento, a gente precisa ter esses parâmetros necessários e esse diagnóstico que falta para esses pontos que são mais críticos na bacia, né? E aqui a gente já levantou 3 ou 4 pontos críticos, né? Que a gente... mas a gente sabe que existem outros que a gente precisaria levantar. Por isso, de trazer isso, né, para um projeto de identificação de se os rios estão enquadrados e se eles atendem esse enquadramento. Então, seria esse o primeiro passo, para depois um passo de um programa de efetivação de enquadramento. E por que fazer isso dentro da vertente paulista do Paranapanema, né? Porque eu acho que seria mais eficaz, né, mais eficiente um investimento conjunto, né, você trazer, porque o dinheiro que cada um dos comitês tem, né, é pequeno, né, não é um dinheiro que pudesse ser aplicado por um projeto de vulto, né, um projeto importante. E com relação à pergunta da Patrícia, com relação a, na prática, o que mudaria dentro dessas nascentes, né, em áreas de preservação, é que o uso preponderante para essas áreas é uma questão ecológica, né, ecologia. Então, dentro dessas áreas de preservação, essas nascentes, elas não podem ser usadas para nada, por isso que elas são classes especiais, né, elas não teriam um uso possível, né, quando a gente pensa nela. Então, não poderia ser captado água para abastecimento. Dentro dessas nascentes, elas têm a função ecológica específica, né? Então, e se ela é classe 2, ela pode ser usada para abastecimento e para outros usos, entendeu? Então, por isso que é importante que a gente saiba, dentro das nossas unidades de conservação, o que é, de fato, unidade de conservação integral, lá, sei lá, na integridade da conservação, porque daí essa água não seria usada para outra coisa que não para questões ecológicas, né? Então, que é isso que a classe especial trabalha, tá certo? Então, basicamente, pessoal, como uma primeira conversa, né, é mais ou menos isso. Eu acho que foi uma excelente ideia da Soraya. Patrícia levantou a mão. Quem? Patrícia. Pois não. Oi, bom dia, pessoal. Hoje eu pedi para não falar nada, porque eu estou em trânsito, mas eu não aguentei. Consegui parar. Hoje eu estou aqui no Parque Estadual Juqueri. Mas, enfim, eu acho... Sanatório do Juqueri? No Parque Estadual. Quase. É o mesmo lugar, aliás.
Viu? Eu acho riquíssima essa discussão. O Emílio já tinha me provocado essa semana sobre o decreto de 76, eu fui dar uma olhada, baixei, tentei conversar na fundação, que ontem eu estava em São Paulo, por incrível que pareça, não tem alguém específico para a gente conversar sobre enquadramento, mas isso é extremamente importante para as unidades de conservação. Eu acho que a gente poderia estender essa discussão, Emílio, Soraya, na Câmara Técnica, trazer até a gente tem o João, a Sueli, o Luizinho, que ajudam muito com essa parte técnica também, trazer isso para a Câmara Técnica, para a gente dar uma aprofundada nisso, eu acho importante. E eu, da minha parte, com essa provocação que o Emílio fez, eu estou fazendo essa tarefa de casa, eu estou me aprofundando nisso, para entender se isso é melhor ou não para as unidades de conservação, porque a gente acaba usando, quando é necessário, dentro das áreas, das reservas, né, das áreas de proteção integral, essa nascente, essa água que tem lá dentro, para apagar incêndio, quando é o caso. Então, é isso que a gente precisa entender, tá? É por isso que eu sugiro que a gente leve essa discussão para a Câmara Técnica, para a gente se aprofundar um pouco mais nisso. Eu acho que está perfeito. Eu acho que a gente precisa aprofundar mesmo essa discussão, né? E tem muitas questões. Essas questões que a gente levantou agora são as questões maiores, mas existem questões mais pontuais, como essa que a Patrícia levantou, né? Que a gente precisa ir trabalhando. Por isso que a gente propõe, né? Que o comitê se preocupe em fazer um encaminhamento para um plano de enquadramento, né? Um trabalho de enquadramento, para uma verificação. A gente começar a trabalhar dentro da Câmara Técnica, dentro do comitê, como seria um termo de referência para um enquadramento, né, e que levasse não o enquadramento por si, porque o enquadramento em si já temos, né? Como é que a gente faria um plano de efetivação do enquadramento, né? De que forma que a gente trabalharia com ações que levassem à melhoria da qualidade dos rios onde eles são necessários. E é como o João Adriano, né, e a Sueli disseram, né, o Código do Jacu, gente, a gente vai ter que mantê-lo como classe 3, porque ele é o rio que recebe os efluentes de Assis, de Cândido Mota, das indústrias, que são indústrias importantes na região, e a gente vai ter que, infelizmente, trabalhar com isso, porque em algum momento a gente vai ter que ter rios que recebam esses efluentes, né? E aí, por mais eficientes que sejam essas estações de tratamento, né, a concentração de várias estações num ponto pode levar a uma deterioração da qualidade natural do rio. Infelizmente, a gente precisa trabalhar com isso no que nós temos de economia da nossa região, né? E começar a avaliar outras questões, né, que a gente precisa avançar. Então, o comitê tem 25 para 30 anos, ele está só começando, né? É isso. Soraya. Camachinho. Uns comentários, umas provocações que vem somar muito para a gente aí, né, Soraya, Emílio, Luiz. Eu acho que isso é muito importante. A gente temos que fazer a provocação, porque fazendo a provocação é onde a gente vai procurar mais estudar.